Brasil 24 horas. Olá, caro ouvinte! Bem-vindos ao Brasil 24 horas. Antes da notícia, me diga, de onde você está nos ouvindo? Sem mais delongas, vamos à notícia de hoje. Julgamento da trama golpista. Bolsonaro não deve comparecer à abertura no STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro não deverá estar presente na abertura do julgamento da chamada trama golpista, processo no qual figura como um dos 8 réus acusados de tentar impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. A ausência do ex-chefe do executivo foi confirmada por interlocutores próximos, que afirmam que ele acompanhará o desenrolar do caso à distância. O julgamento terá início nesta terça-feira, 2 de setembro, e será conduzido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF. Trata-se de um dos momentos mais aguardados desde que a investigação sobre os atos antidemocráticos de 2022 e 2023 ganhou força dentro do judiciário brasileiro. A expectativa é que a análise se estenda por várias sessões, dada a complexidade do processo e o número de envolvidos. Acusação da Procuradoria-Geral da República. Segundo a Procuradoria-Geral da República, PGR, Jair Bolsonaro não apenas foi um dos articuladores do movimento, mas sim o líder central da organização criminosa que teria atuado para inviabilizar a transição de governo após a vitória de Lula nas urnas. Para os procuradores, o ex-presidente seria também o principal beneficiado caso o golpe tivesse sido bem-sucedido, mantendo-se no poder apesar da derrota eleitoral. Além da acusação de tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro responde a outros 4 crimes previstos no processo. Somadas, as penas podem alcançar até 43 anos de prisão. O caso é considerado de alta relevância para o futuro político e jurídico do ex-presidente, uma vez que poderá definir sua liberdade e, consequentemente, suas perspectivas de atuação pública nos próximos anos. Prisão domiciliar e monitoramento. Desde o início de 2025, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, integrante do STF. A medida foi adotada após a corte identificar indícios de que o ex-presidente poderia tentar fugir do país ou mesmo interferir no andamento das investigações. Pelas regras impostas, Bolsonaro está proibido de deixar sua residência em Brasília. Ele é monitorado por uma tornozeleira eletrônica, além de contar com fiscalização presencial da Polícia Federal e da Polícia Penal, que mantém vigilância dentro do condomínio onde vive. A decisão de Moraes teve como base elementos que apontaram risco concreto de obstrução da justiça. Risco de fuga e tentativa de intimidação. A avaliação do ministro Moraes se fortaleceu após movimentações envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL-SP, filho do ex-presidente. De acordo com informações do inquérito, Eduardo teria se mudado para os Estados Unidos pouco antes das medidas judiciais mais rígidas contra seu pai. No exterior, Eduardo vem atuando de forma explícita na tentativa de influenciar autoridades ligadas ao governo do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Segundo as investigações, o objetivo seria estimular retaliações políticas contra o Brasil em resposta ao julgamento de Jair Bolsonaro. Essa postura aumentou a percepção do Supremo sobre o risco de coação de autoridades e pressões externas sobre o processo. Contexto político e histórico. O julgamento insere-se num contexto mais amplo da crise política e institucional que marcou a transição de governo entre 2022 e 2023. Durante esse período, Bolsonaro e seus aliados mais próximos contestaram de forma sistemática o resultado das eleições, colocando em dúvida a lisura do sistema eleitoral brasileiro. A PGR sustenta que essa narrativa foi parte fundamental para mobilizar apoiadores em torno da tentativa de golpe. A acusação aponta que houve planejamento, financiamento e execução de ações coordenadas que visavam impedir a posse de Lula. A explosão de violência vista nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, é citada como consequência direta desse ambiente de instabilidade. O papel do STF. A primeira turma do STF, composta por 5 ministros, será responsável por conduzir o julgamento. Entre eles está Alexandre de Moraes, que também já tomou decisões anteriores envolvendo Bolsonaro e outros investigados no caso. A condução do processo no Supremo reforça a relevância institucional do caso, dado que envolve diretamente um ex-presidente da República.
O Supremo tem atuado de forma enfática na defesa das instituições democráticas e na punição de crimes relacionados a ataques contra o Estado de Direito. O julgamento de Bolsonaro e de seus aliados é visto como um marco nesse processo, com potencial de se tornar um precedente importante para futuras ameaças de natureza semelhante. Perspectivas do processo. Embora Bolsonaro não esteja presente fisicamente, sua figura deve dominar os debates. O fato de ser apontado como líder da trama coloca o ex-presidente no centro das atenções, tanto da mídia quanto da sociedade. A defesa do ex-presidente ainda busca desqualificar as provas apresentadas pela PGR e argumenta que não há elementos suficientes para sustentar as acusações. Do outro lado, a acusação insiste que há um conjunto robusto de evidências, incluindo mensagens, depoimentos e documentos que apontam o envolvimento direto de Bolsonaro na tentativa de ruptura institucional. Ainda não há previsão exata para a conclusão do julgamento. No entanto, especialistas indicam que, diante da gravidade do caso, dificilmente haverá uma decisão rápida. O processo deverá seguir todos os ritos, incluindo análises de recursos e manifestações das partes envolvidas. Um momento decisivo. O início do julgamento marca mais um capítulo da longa batalha jurídica que Bolsonaro enfrenta desde que deixou a presidência. Além deste processo, o ex-presidente responde a outros inquéritos no Supremo, relacionados a diferentes acusações, como uso de informações sigilosas para fins políticos, disseminação de notícias falsas e irregularidades em sua gestão. O desfecho do caso da trama golpista pode representar um divisor de águas. Em caso de condenação, Bolsonaro poderá enfrentar não apenas uma pena longa, mas também a consolidação de sua inelegibilidade, afastando-o definitivamente do cenário político brasileiro. Por outro lado, uma eventual absolvição fortaleceria seu discurso de perseguição política, narrado com frequência a seus apoiadores. Em qualquer cenário, o julgamento promete repercutir fortemente dentro e fora do Brasil, dada a relevância do personagem e o impacto que sua trajetória ainda exerce sobre a política nacional.